Oi, pessoal. Sabe, no meio cristão tem uma frase que todo mundo conhece. Uma frase linda, mas que talvez, pela forma como a gente entende, acaba perdendo um pouco da força e do radicalismo da mensagem de Jesus. Vamos mergulhar um pouco nisso. Essa aqui. Convém que ele cresça e que eu diminua. Palavras de João Batista. Muita gente usa isso como um resumo perfeito da vida cristã. E olha, é uma expressão de humildade fantástica, não há dúvida. Mas a questão é, será que ela abraça tudo o que Cristo nos chamou para ser? E é aqui que a nossa análise começa de verdade. Essa ideia de diminuir, é esse o coração do que Jesus ensinou sobre ser um discípulo? Ou será que tem algo mais profundo aí, talvez até um pouco mais chocante? Então, para a gente entender bem a frase, o primeiro passo é olhar para quem disse e por que disse. Contexto, né? Contexto é tudo. É fundamental a gente sacar o papel específico do João. Ele era o precursor. A missão dele era preparar o terreno. A declaração dele, então, era sobre a transição do ministério dele para o de Jesus. O foco precisava mudar. Tinha que sair dele e ir para Cristo. Foi um gesto de humildade ministerial gigante, mas não era para ser uma doutrina completa sobre a nossa santificação pessoal. Agora, vamos pular dos ensinamentos de João para os do próprio Jesus. E aqui a coisa muda de figura. A linguagem fica drástica. Jesus não fala muito em diminuir. Ele usa palavras bem mais fortes, mais absolutas. Percebe a diferença? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Jesus já chega com uma linguagem de renúncia total. Não é só uma redução do ego, é uma negação completa. E essa metáfora aqui é simplesmente genial para ilustrar o ponto dele. Para ter fruto, para ter vida nova, precisa passar pela morte. O grão de trigo não diminui para dar fruto, né? Ele tem que morrer. É um processo bem diferente. E aí, mais para frente, o apóstolo Paulo vai martelar essa mesma verdade. A linguagem do evangelho não é de reforma, é de crucificação. A lógica não é menos eu, mas sim, não mais eu. Ok, então vamos colocar esses dois conceitos lado a lado. Vamos ver por que essa ideia de só diminuir, sozinha, não dá conta da profundidade do chamado do evangelho. A diferença é gritante quando a gente compara assim. A mensagem de João era de preparação, uma transição de foco. A de Jesus é sobre o discipulado em si, e isso envolve a execução, a crucificação do velho eu. Então, o pulo do gato é o seguinte: se alguém só diminui, o eu continua lá, no controle, só que um pouquinho menor. Dá para reduzir o orgulho, a vaidade, mas o evangelho não veio para dar uma reformada no velho homem. A proposta é de substituição completa. Isso nos leva a uma imagem bem forte. Seguir a Cristo, biblicamente falando, começa com um funeral, o funeral da nossa identidade antiga. E quando Jesus falou em tomar a sua cruz, a gente hoje usa isso como metáfora para aguentar os problemas, né? Mas para quem ouviu aquilo na hora, não tinha nada de metafórico, era literal. Carregar a cruz significava uma coisa só, um condenado indo para sua execução. Era uma jornada sem volta. É por isso que, às vezes, as palavras de Jesus soam tão duras. Ele não tentou deixar o chamado dele mais palatável, mais fácil de engolir. Seguir a Cristo significa, na sua essência, a morte da velha identidade. Ponto. E como é que isso se aplica hoje em dia? Bom, muitas vezes, essa má interpretação do diminuir acabou moldando uma fé mais confortável, mas que talvez não seja exatamente a que a gente encontra nas Escrituras. Existe uma tendência de ver Jesus como um complemento para a vida. Alguém para adicionar bênçãos, uma ajuda extra, mas o evangelho radical exige a execução do velho eu. Uma renúncia total que abre espaço para um nascimento completamente novo. Para a gente ir fechando, vamos só deixar bem clara qual é a ordem certa dos eventos espirituais, do jeito que a narrativa bíblica apresenta. Existe uma sequência muito clara. Essa sequência bíblica é clara e não dá para inverter. Começa com a preparação, o arrependimento que João pregava. Daí vem o chamado radical de Jesus para a morte do eu. E só depois disso, dessa entrega, é que o Espírito Santo pode gerar vida nova, permitindo que Cristo realmente viva em nós. A morte sempre vem antes da ressurreição. Ou seja, a equação do evangelho não é eu diminuo um pouco e aí Cristo aparece. Na verdade é eu morro para que Cristo viva plenamente. É uma substituição, não uma adição. Essa é a lógica maluca e maravilhosa do reino de Deus. A vida de verdade, a vida abundante, a gente não encontra tentando se agarrar à vida antiga, mas sim entregando ela por completo, morrendo com Cristo.
E assim, a gente termina com essa pergunta para reflexão. O evangelho que a gente vive no dia a dia é um de pequenos ajustes, de melhorias, ou é um evangelho de crucificação e ressurreição? A resposta para essa pergunta, bom, ela muda tudo.